Fechar os olhos, por favor. Lembrar da nossa respiração divina. Lembrar da presença de Deus, nos mantendo vivos e nos oferecendo mais uma oportunidade para crescer, para compreender, para sentir. Orando para que essas oportunidades sejam aproveitadas da melhor maneira possível, que nossa reunião sagrada seja inspiradora para cada um de nós e que a gente possa compreender cada vez mais como viver nesse mundo. Sarve bhavantu sukinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashantu, ma kashchi dukkha vapavit. Om satoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma amrutam gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos. Uma vez o Criador, que no conceito oriental é chamado de... Como chama o Criador? Brahma. Brahma estava discutindo com uns outros seres elevados quem tinha mais poder ou quem era mais inteligente. Os Devas ou os Asuras? Quem são Devas? Devas, no nosso conceito, são os como anjos, seres. E Asuras, os não tão anjos, os seres demoníacos. Esses dois lados têm poder, sim ou não? Os seres angelicais, divinos, através de algumas determinadas qualidades, têm o seu poder, mas os seres demoníacos também. E aí Brahma queria saber quem é melhor entre eles, quem é mais poderoso, mais inteligente. E aí ele fez um teste. Eles decidiram por um teste. Aí o que eles fizeram? Brahma convidou os dois. E Devas e Asuras, eles são parentes. Eles vêm da mesma dinastia. Então Brahma convidou esses dois grupos, os anjos e os diabinhos, para um banquete. E eles foram, e cada um ficou numa sala separada, num refeitório separado. E aí eles entraram e ofereceram a comida. E era uma mesa extremamente farta. Mas antes de começar a comilança, que Brahma fez? Todos os devas e todos os asuras ficaram com o braço duro. Não podiam dobrar o braço. E aí Brahma falou, vamos ver o que acontece. E aí deixou os dois. E ele falou, primeiro eu vou ver os asuras. E aí quando ele chegou, ele começou a ouvir um monte de barulho e gritaria. E quando ele olhou, estavam todos os asuras loucos da vida. Morrendo de fome. Por quê? Por quê? Não dava para comer. Então tinha uns tentando comer com a boca, igual um animal, e caía no chão, e não conseguia engolir. E aí eles começaram a brigar um com os outros. Então, com a mão dura, um batia no outro. E todo mundo morrendo de fome e mal-humorado. E aí Brahma falou: vamos ver o outro lado agora. E antes de entrar na sala, ele viu que os asuras estavam, os devas estavam rindo e comemorando e agradecendo e sorrindo e falou, mas como pode ser? Eles também estão com o braço duro? E aí quando ele chegou, o que eles estavam fazendo? Com o braço duro, eles pegavam a comida e punham na boca do outro. Todo mundo comeu.
e se deleitou e celebrou. Quem foi o mais inteligente? Quem tinha mais poder? E o que isso quer dizer? Quem é uma pessoa realmente inteligente nesse mundo? O o mundo, essa mesa de banquete é o mundo onde a gente vive. E se a gente viver e se relacionar com esse mundo só, o que significa ser um asura? Hum? Só pensar em mim. Se eu viver nesse mundo só pensando em mim, como vai ser? Eu não vou desfrutar desse mundo. É só sofrimento. Então, quanto mais individualidade, quanto mais ego a gente tiver, mais sofrimento. Para nós e para os outros. Os asuras estavam mal-humorados. Tava todo mundo passando fome. E o que que é um braço duro? São nossas limitações, nossas incapacidades, os nossos problemas. Todo mundo tem, não? Então, se a gente não aprende a olhar para o lado, se a gente não aprende a entender as necessidades dos outros, se a gente não aprende a servir, nós somos qual? O. Então, essa é a característica principal do ser humano. Não é porque ele pode fazer inteligência artificial, ou para construir um prédio, ou ganhar US$ 1 milhão. Nada. Mas é a capacidade que ele tem de pensar nos outros, de servir e de tornar a criação melhor. Quando Deus escreveu na Bíblia, no Gênesis, o que ele falou para o ser humano? Vai e cuida de todas as outras criaturas dessa terra. Só que o ser humano entendeu errado e falou: vai, destrói e escraviza todo mundo e mata todo mundo, come todos os outros seres. Então, o que é um verdadeiro ser humano? Ou quando a gente está chegando mais perto dos celestiais do que dos demoníacos? Quando a gente levanta a cabeça e começa a olhar e entender a necessidade dos outros. E, mesmo com as nossas limitações e incapacidades, com os nossos braços duros, a gente oferece isso como servir, tornar o mundo melhor. A maioria das vezes a gente esquece que eu faço parte desse mundo. E só pensar em mim como se o mundo não existisse ou o mundo existisse para mim, pode fazer lógica na sua cabeça, mas na lógica divina não adianta, não funciona. E isso não é só um altruísmo, eu vou fazer o bem para os outros. Não, é fazer o bem para nós mesmos. Se um deva tomou a iniciativa de servir o outro, o que ele recebeu? Comida também. E isso no nosso conceito espiritual é chamado de, qual é o nome disso? Seva. Seva. Seva é servir. Tudo pode ser um servir. Tudo, absolutamente tudo. Então é muito mais importante a nossa atitude do que a ação em si. Várias vezes eu já falei uma definição do Guruji de Seva, das siglas. Vocês lembram ou não? S é serviço. E, que exclui. V, a vaidade e a arrogância. O que é seva? Qualquer serviço no qual você está deixando de lado sua vaidade, sua arrogância, ou seja, sua individualidade, seu ego é seva. Qualquer coisa, não importa o que seja. Qual a diferença entre seva e trabalho ou ação? O Guruji fala que a ação é com alguma expectativa de algum ganho próprio, de algum retorno próprio. E toda ação
com expectativa tem um resultado ou uma reação. Porque quando você faz algo com expectativa, duas possibilidades. Sua expectativa vai se realizar ou não vai. E a sua reação vai ser ou ficar muito feliz e aumentar a sua expectativa, ou ficar muito frustrado. Ou seja, sempre que a gente faz uma ação com essa expectativa no resultado, ela não traz esse processo de purificação. Ela não exclui a vaidade ou a arrogância, ela aumenta. E o que é seva? É fazer a mesma coisa com uma outra atitude. Com a compreensão de que é necessário, ou com a compreensão de que isso vai trazer um benefício maior do que o pessoal. Ou seja, se a gente age só pensando no benefício próprio, se a gente age só pensando na realização da minha expectativa numa ação, eu estou indo para qual lado? Asura. Um ser demoníaco não é alguém que tem um chifre, ou é vermelho, ou tem um tridente na mão, mas é essa atitude interna. E para que lado eu quero ir? Antes tinham vários desenhos onde a pessoa tinha que tomar uma decisão e no ombro dele ficavam os dois. Um falava, vem pra cá, faça isso, e o outro, vem pra cá. E o tempo inteiro, em todas as ações, a gente tem esses dois falando. Pensa só em você, esse mundo que se lasque, já tá tudo perdido mesmo. Um negocinho a mais ou menos que vai fazer diferença para esse caos. Mas para onde eu quero ir? Então, a gente fala, eu quero crescer espiritualmente, ou eu medito, mas só o meditar não é funcional. Só o meditar não vai adiantar. São três aspectos necessários para o nosso crescimento. Três S's. E a gente já falou também deles. O primeiro é sadhana. O que é sadhana? Sua prática espiritual. Fechar o olho e fazer sua prática. Meditar, orar. Qual é o segundo? Swadhyaya. E que é Swadhyaya? Hum? Autoestudo, usar o seu discernimento para viver. E o último S? Seva. Então, sadhana, por alguns momentos do dia eu vou fechar os olhos e ter uma prática espiritual para crescer, para purificar, para expandir. E aí depois eu vou abrir os olhos. E aí com os olhos abertos eu vou praticar Swadhyaya. Isso é certo ou isso é errado? Isso aqui é condizente com o meu caminho ou não? Essas palavras são condizentes ou não? Discernimento. Estudar um pouco as escrituras para ter uma referência. Para onde eu devo ir? E o que é seva? É a sua vida no mundo. É a sua vida inteira no mundo. E aí, qual desses três representa a maior parte das nossas vidas no mundo? Hum? Seva. Ou, pelo menos, ação. Quanto tempo eu consigo meditar? No máximo 20 horas por dia. No máximo 24. Quanto, isso é o quanto eu poderia, mas quanto cada um medita por dia? Melhor não responder. Melhor não responder. Tá bom, meia hora, uma hora, ok. Quanto tempo eu consigo ler escrituras ou livros ou e quanto tempo eu estou no mundo, fazendo, trabalhando, no trânsito, e isso deveria ser seva. Então, qual a parte mais significativa do nosso dia? Claro que sem sadhana, sem você fechar os olhos e meditar e purificar,
você não vai conseguir agir ou viver nessas perspectivas de seva. Mas você fala, ah, agora eu só vou meditar? Pura ignorância. Eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais agir. Hum. Cada um tem uma característica diferente. Sadhana, segundo o Guruji, tem sadhana, seva e swadhyaya. Por que eu preciso fazer seva no meu crescimento espiritual? Alguém ou não? O que que vai fazer? Qual é a consequência ou efeito de seva? De agir no mundo com uma atitude correta. Qual o resultado, vocês acham? O que mais? Sadhana, seva, não sadhana. Com seva, primeiro, vai eliminar nossa natureza tamásica, que é a natureza inferior, letárgica, preguiça, sem energia, depressiva. Então, seva é mover-se, servir, agir. Então, isso vai tirar você desse estado letárgico, desse estado tamásico, desse estado parado. E seva também vai expandir nosso coração. Porque o que é seva? É pensar nos outros. Então, eu estou me movendo, eu estou movendo a minha energia, eu estou me ativando e ao mesmo tempo eu estou diminuindo o meu ego. Porque eu estou pensando nos outros e não na individualidade. O que faz Swadhyaya? Seva também purifica a nossa mente. Quando você faz seva com a atitude correta, você está purificando sua mente. Qualquer limpeza que você está fazendo, se você faz aquilo lá consciente, aquela limpeza externa é uma limpeza interna também. Você está varrendo o chão, ou você está escovando o seu dente, ou você está tomando banho. Isso pode ser seva. Qualquer coisa com essa atitude também traz purificação mental. Swadhyaya purifica a nossa qualidade rajásica. Então, com discernimento, fala, é dessa maneira, eu estou fazendo corretamente ou não. Purifica a nossa qualidade rajásica, que é a qualidade de energia, de atividade, e também purifica nosso ego. Se eu entendo a razão do fazer, se eu entendo qual o meu objetivo nessa vida, se eu entendo o porquê eu faço as coisas, se eu entendo quem sou eu ou quem é a minha verdadeira natureza, então isso vai purificando o meu ego, porque a minha compreensão de mim mesmo e da minha relação com o mundo vai mudando. E sadhana, o que faz? Sadhana, que é a nossa meditação, purifica a nossa qualidade sátvica, que é a qualidade espiritual, e nos ajuda a dissolver a nossa individualidade na divindade. Então, a maior parte do tempo eu estou em qual desses três S's? Seva. E aí eu tenho que me perguntar, como eu estou fazendo isso? Desde que eu acordo, eu estou fazendo seva. Ou deveria estar fazendo seva. Ou é seva ou é uma ação ordinária. Então, a ação ordinária vai trazer uma reação também ordinária. E seva vai trazer um resultado extraordinário. Porque vai deixar a gente mais motivado, mais feliz e mais conectado. Então, como eu deveria viver com essa atitude de servir? Eu tenho que escolher cada ação minha no dia como eu estou fazendo. Eu estou pensando só em mim, nessa resposta, nessa palavra, ou nessa ação, ou eu estou pensando nos outros e na consequência que a minha ação vai trazer. Uma pessoa que tem a mente voltada ou essa mente aberta para a seva, o tempo inteiro ela pode servir, inteiro. Seja em oração, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação,
O tempo inteiro ela pode servir. Não tenho tempo. Eu sou muito ocupado. É, tá pendendo para um lado do chifrinho. O tempo inteiro pode ser seva. E seva, segundo Krishna na Bhagavad Gita, pode ser também tamásica, rajásica ou sátvica. O seu servir ou seu agir no mundo pode ser dessas três qualidades. Tamásico é o mais baixo de todos, que é conectado à ignorância. O que é uma seva tamásica? Algum exemplo? Fazer as coisas reclamando? Talvez. Inerte, não fazer. Ou essa ação que essa pessoa vai fazer mal para ela e para os outros. E é tanta ignorância que ainda ela pensa que está fazendo algum bem. Esse é um seva tamásico. Não tem nenhum benefício para ninguém e nem para ela. Ou mal feito. Isso é tamásico. O que é um seva rajásico? Hum? É um servir com expectativa pessoal. É o servir com uma intenção por trás. É o servir esperando um elogio. Eu vou dar comida para aquela pessoa, ele vai sorrir, vai me agradecer. Eu vou fazer uma ação de caridade, eu vou postar no Instagram. Eu vou fazer uma coisa, vou sair anunciando para todo mundo. Isso é o que Jesus falava. Ele falou: não seja hipócrita que você vai lá na igreja, lá na frente e fica rezando alto, ou vai na esquina e falando todas as suas coisas boas, você já ganhou sua recompensa. Que a sua mão esquerda não saiba aqui, a mão direita fez. Então, um seva rajásico é assim, eu quero servir, mas ainda tem essa intenção de eu quero ganhar. Ainda não é seva, mas pode ser chamado seva rajásico. Sim. E qual é o seva sátvico? Hum? É esperado. Fazer com o coração. E também entender a necessidade. Eu vou fazer um seva, mas eu sei o que aquela pessoa precisa ou não, o que ela quer? Ou agora, fica quieta que eu vou te servir. Uma vez tinha um monge aqui, eu gosto de servir comida. E esse monge eu gostava de se servir. E eu ficava insistindo para ele: não, eu vou te servir. Eu vou te servir. E ele olhou para mim e falou: isso é seva? Fica quieto aí e come o que eu estou colocando no seu prato. Isso é seva? Então, quando eu posso servir, eu tenho que saber como servir, como, onde servir, para que servir, para quem servir. Então, não é só servir. Se a gente for fazer isso realmente com o nosso coração, a gente precisa pensar. E esse monge, quando eu estava servindo, ele me contou uma história. Falou, um dia tinha uma velhinha andando muito devagarinho com uma bengala. E ela parou para descansar e ela parou no semáforo. E aí chegou um jovem forte e falou: deixa eu ajudar essa velhinha. Vem, minha senhora, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a atravessar. Não, não precisa. Não, não existe, não precisa. Eu estou aqui para isso. Vem comigo.
e arrastou a velhinha. Ela, não, não precisa. Não, vem, vem, vem. Atravessou a avenida inteira com a coitada da velha. Quando chegou no final, ele falou, ela estava sem ar, quase morrendo, a coitada. E aí esse jovem, todo estufado, falou, e minha senhora, não precisa nem agradecer, eu fiz por amor. E ela falou, seu miserável, agradecer por quê? Eu não queria atravessar essa avenida. Eu só estava respirando para seguir meu caminho. E agora eu tenho que voltar e fazer. Seva. Então, onde, para quem, como, por quê, ou seja, qual a sua intenção. Isso vai dizer o seu nível de servir. E é por isso que a gente tem que viver com inteligência. Vida espiritual é crescer com inteligência. Tá bom, eu medito, estico minha perna, faço minhas respirações e tudo, mas você abre os olhos e vive como? Então, seva. Eu tenho que viver seva, porque a grande maior parte do meu dia é nesse mundo. Então, ou eu estou indo contrário à minha prática espiritual, ou eu estou acelerando o meu crescimento espiritual com a minha vida no mundo. Não dá para escapar do mundo, mas dá para viver com inteligência no mundo. E segundo Brahma, quem é inteligente? Aquele que serve, aquele que está pensando nos outros. A maioria desses seres humanos estúpidos, eles pensam que o inteligente é levar vantagem em cima dos outros o tempo inteiro. A grande maioria. E muitos de nós várias vezes também. Só que isso é pura ignorância. Eles estão lá se degladiando com o braço duro. Então, como eu deveria viver? E quantas oportunidades eu tenho para transformar isso? No meu dia a dia, eu não preciso alterar minha rotina. É só mudar minha atitude. Para o meu benefício, para o benefício dos outros. E Seva está conectado diretamente com o nosso caminho de Kriya Yoga. Qual é a definição de Kriya? Patanjali. São três coisas. Tapaha. Qual é o segundo? Swadhyaya. E o terceiro? Ishvara Pranidhana. O que é tapaha? Tapa significa disciplina. Significa algum tipo de sacrifício. Significa força de vontade. Para eu fazer seva, eu preciso disso ou não? Não? Mas eu preciso de algum sacrifício. É um sacrifício de não pensar em mim, pensar no outro, ou um sacrifício de fazer algo por alguém, ou sacrifício de eu preciso de uma energia, eu preciso de algo para mover em direção a esse servir. Porque se a gente olhar o nosso estado agora, mental e de egoísmo, se você não fizer um esforço, você vai pensar nos outros? Honestamente, a gente não está ainda no grau de São Francisco, ou de santos, ou de mestres. Então é necessário um esforço. A gente tem que tirar a nossa vida da zona de conforto, porque senão ela vai continuar o que eu quero ganhar, o que vai ser para mim, vai ser. Então exige um sacrifício. Não, eu vou fazer. Eu não vou aceitar isso. Manter, você conseguir direcionar todos os seus impulsos, melhorar, é sádico, Sátvico, tá. sáttva. Sim, no final eles estão conectados, mas a sua seva ideal deve ser sátvica, que é querendo melhorar, ou pensando nos outros. Mas a gente tem níveis agora mentais, níveis de egoísmo, e isso tem que ser purificado. Com seva, com sadhana e swadhyaya. Mas tapas é necessário. Essa força de vontade, sim, eu entendo a necessidade. Até quando eu vou viver nesse estado de egoísmo? E é ignorância porque eu vivo nesse estado de egoísmo e eu fico esperando que o mundo vai melhorar. Eu olho ao meu redor e fico reclamando.
Essa pessoa não faz isso, essa pessoa não faz aquilo, esse ambiente não funciona, esse lugar não tá bom. Ok. E o que você está fazendo para isso? E para fazer é necessário quebrar isso. E isso é etapas. Até quando eu vou viver na minha caverna? Até quando eu vou viver na minha concha? E isso é necessário, eu vou fazer. E disciplina, eu não vou mais aceitar isso na minha vida. Isso é tapas. Tapas tem que ser conosco, não com os outros. Até quando você vai ser assim? Tapas com os outros é individual. E por que Swadhyaya tem a ver com Seva? Porque eu tenho que saber como servir. Eu tenho que usar essas onde, como, porquê, para quem. Porque senão eu não estou servindo, eu estou criando confusão também. E por que Ishvara Pranidhana? Que é Ishvara Pranidhana? Devoção, entrega, amor. E por que isso? O que isso tem a ver com Seva? Hum? O que Seva tem a ver com devoção? Ou entrega, ou alguém? Hum? A nossa ação no mundo, a nossa vida no mundo deveria ser uma oferenda para Deus. E não só isso. Eu não estou servindo um coitado que está precisando de ajuda. Quem eu estou servindo? A presença de Deus. E se eu faço as minhas ações com essa atitude, qual vai ser o resultado? Pureza completa. Então não é, agora aquele morador de rua está morrendo de fome, então eu vou dar comida e vou matar a fome dele. Deus, naquela forma, está me dando a oportunidade de servir e quebrar meu egoísmo. Então, oferecer para Deus, perceber a presença de Deus, entender que as minhas habilidades de servir, a minha inteligência para fazer qualquer coisa vem da onde? De Deus. Então, conectar essa presença divina no que você faz, para quem você faz, como você faz, é Ishvara Pranidhana em Seva. São Francisco tinha nojo de leproso. Nojo, ele ficava longe, ele punha a roupa na cara para quando passava alguém perto dele, ele se afastava com cara de nojo. E aí um dia ele foi lá e abraçou um leproso e começou a beijar um leproso, as chagas e tudo. Por quê? Porque ele ficou com dó daquele leproso? Não, porque ele viu quem? Jesus naquele leproso. Por trás daquela roupa, aquela casca de leproso, quem ele viu? O divino. Então, esses três aspectos deveriam estar integrados com o meu servir. Eu preciso também de uma energia, eu preciso de tapas. Eu vou fazer, eu vou. Abre os seus olhos quando você acorda, saiu da cama e fala: hoje eu vou viver diferente. Hoje eu vou contribuir um pouco para esse mundo. E usa a sua inteligência que Deus te deu para fazer isso diferente. E não esquece o porquê você está fazendo isso. Eu estou alimentando a presença de Deus em mim. Eu estou alimentando a presença de Deus ou servindo a presença de Deus nos outros. E eu estou usando todas as qualidades e habilidades que quem me deu. Como a gente deveria viver? O que a gente quer que os outros façam com a gente? Quando a gente acorda e sai para viver, será que a gente não está esperando? Hoje eu vou receber amor. Hoje vai ser um dia lindo e produtivo. Hoje tudo vai dar certo. Mas se eu só acordo e pensar que
Eu vou receber tudo isso e vou ficar esperando? É a minha parte. Isso é seva. Se eu faço seva, se eu vivo com essa atitude de seva, meu caminho espiritual vai voar. As pessoas perguntam: como eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Qual é a resposta? Olha a sua aura no espelho, pega uma régua e mede quantos centímetros você já está levitando. Anota quantas vezes já Deus apareceu para você no seu quarto para conversar e te abençoar. Tudo. Não vou falar essa palavra. A maioria das pessoas hoje, no caminho espiritual, está alucinando, imaginando. Qual a experiência que eu vou ter? Qual a cor de luz que eu preciso ver? Qual é isso? Alucinação. O que é sinal de um crescimento espiritual? Usar uma roupa laranja. Não? Hum. Qual é? É o meu seva no mundo. O meu seva no mundo. Se você quer saber se sua meditação está funcionando, se sua oração está funcionando, se sua missa está funcionando, observa como você está vivendo nesse mundo. Como você está se relacionando com a sua família, como você está se relacionando com as pessoas ao seu redor, com seu pet, com as pessoas na rua. Eu estou mais amoroso, eu estou pensando mais nos outros, eu estou fazendo as coisas, tudo que eu tenho que fazer com mais amor e com mais perfeição, ou não? Se não está mudando, você não está crescendo espiritualmente. Então, o resultado de sadhana e swadhyaya é seva. Seva é o resultado da sua prática espiritual. Então, não se preocupa com luz, com aparições, com levitação, não se preocupa em usar um rosário, não se preocupa em mudar de cor de roupa, não se preocupa em aprender sânscrito, não se preocupa em falar coisas bonitas para os outros. Se preocupa em como eu estou servindo no mundo. Minha meditação está servindo para alguma coisa nesse mundo ou não? Ah, não, eu quero me realizar. E além do mundo. Oh, tá bom. Serve. Não dá para fugir do mundo, dá? Se quiser, vem todo mundo morar no Ashram. Porque o Ashram é fora do mundo. Ele não está no mundo. E aqui a gente só medita o tempo inteiro. Não adianta, não dá para fugir. E já que eu não posso fugir, e eu tenho que viver aqui, e eu quero um mundo melhor. Eu quero mais amor, porque eu não posso ser a pessoa para oferecer e começar, dar o primeiro passo. Ou eu vou continuar nessa mesma onda de continuar criticando os políticos, o mundo, as guerras e essa ladainha até quando? Eu vou ficar rezando esse terço. A maioria das pessoas usa rosário no pescoço para essa oração. Essa pessoa não presta, isso não tá, e vai rodando as contas. Até quando? E está nas nossas mãos. E é por isso que a gente foi convidado para um caminho de meditação. Porque os mestres, porque Deus está esperando alguma coisa da gente. Essa mudança para mudar o mundo. E o aspecto principal é seva. Claro, sem sadhana, eu vou continuar egoísta e não vou conseguir fazer. Eu vou ter só vontade. Ah, eu vou fazer. Então a sadhana, a meditação, vai purificar e permitir que a gente viva diferente. Mas eu preciso do meu esforço. Seva. O resultado de sadhana é seva. E ontem eu vi que a gente, nem aqui no Ashram está fazendo sadhana direito. Sabe por quê? Eu fui no jardim ontem à tarde e tinha um vaso com um pé de morango, seco igual um deserto, com um fruto saindo sem uma gota d'água. As folhas todas murchas. Grandes meditadores, todos nós, pensando só em nós.
sem a capacidade de olhar para uma planta. Enchemos ela de água em meia hora, começou a sair morango para todo lado. Seva, qual a qualidade da minha prática espiritual se alguém que está morando no mesmo ambiente que eu está sofrendo? Seva, resultado da minha sadhana. Para onde está o meu olhar? Para onde está o meu coração? E esse é o aspecto de Ishvara Pranidhana, o terceiro pilar que a gente falou, de trazer o divino para tudo que você faz. São duas palavras parecidas. Tem duas, porque é incomum. Eu e Deus, o que é incomum? Hum? Eu. O eu tá lá. Só que eu posso amadurecer, eu posso deixar só esse eu ou eu posso amadurecê-lo. E como eu amadureço o eu tenho que colocar um D e um S. E o que é D? Discernimento. Discernimento é essa ação, esse pensamento, essa palavra. O que está por trás? Eu estou alimentando o meu ego? Eu estou alimentando minha arrogância e vaidade? Eu estou aumentando minha individualidade? Ou tem outra intenção? Então, esse é o D. E o S que você tem que pôr atrás é servir. Então, o eu não dá para tirar. Só que se ele ficar sozinho, é ignorância. É asuras. Mas se você colocar um D e um S em todo o seu viver, vai ser como? Divino. Trazer Deus para a vida. Seva pode ser qualquer trabalho voluntário correto? Seva pode ser qualquer trabalho, não precisa ser trabalho voluntário. Para fazer seva, uma pessoa não precisa vir no ashram então quando tiver dia da seva, ou quando alguém mandar uma mensagem e falar, preciso de alguém para cozinhar aqui, venha fazer seva. O tempo inteiro pode ser seva, 24 horas. Você está com a sua família, você pode ou estar fazendo seva ou estar fazendo uma destruição em massa. Qualquer lugar, você está passeando com o seu cachorro, você está andando na rua, você está ganhando dinheiro no trabalho. Pode ser seva. Se você trouxer esses três, tapa, swadhyaya, ishvara pranidhana, se você fizer com essa atitude, é atitude, não é ação. É a atitude. Então, a vida inteira pode ser seva. Não é a ação em si, externa, é a atitude. Isso é seva. Uma pessoa drogada que quer dinheiro claramente para usar drogas. Naquele momento ela entende que é aquilo que ela precisa. Agora, na minha lógica, eu entendo que eu não vou estar ajudando. Então, como que é a questão da seva para o outro quando você não concorda com o que o outro entende que precisa? E não necessariamente esse é só um exemplo. Pode acontecer com alguém dentro de casa, né? Seva, então, a pergunta é sobre se de repente uma pessoa está pedindo algo e não vai fazer bem para ela, ou ela entende que talvez seja bom e você entenda que talvez não seja bom. E, e, e esse é o aspecto de Swadhyaya junto com Seva. E qual é Swadhyaya? É usar seu discernimento. Então, se uma pessoa vem pedir dinheiro para você no farol e você sabe 95% de chance que ela vai sair daqui e vai comprar droga. Dá aquela dinheiro é seva? Não é seva tamásico. Por quê? Eu estou dando dinheiro para aquela pessoa se afundar mais ainda. Então, é um seva tamásico, ou seja, não é seva. E não só isso. Como Deus deu a inteligência para a gente viver e servir? Se eu não uso a inteligência para servir, eu também assumo parte daquele karma.
de fazer mal para aquela pessoa. Então o Guruji fala, por isso você tem que pensar, se você entende que a sua ação caritativa vai fazer mal para alguém, não faça. Não dê. Seva, servir o outro, não é só fazer o que aquela pessoa quer, é fazer o que aquela pessoa precisa. E por isso que seva não é assim. As pessoas dão dinheiro, mas é mais para se livrar logo daquela presença incômoda do lado dela, para ela sair ou para não fazer algum mal, do que entender ela precisa disso ou não. Então, sem usar o discernimento, a gente também não está servindo direito. E Agora, não é só falar sim. Às vezes falar não, você não. Não, isso é seva. Seva não significa eu vou dar tudo que aquela pessoa pedir. Porque é infinito, mas é entender o que ela precisa e às vezes não dar é seva. Quando a gente começou a fazer ação com os moradores de rua, a primeira vez que a gente foi um monte de voluntário, tinha uns 40, 50. E aí a gente levou comida, levou roupa e levou, eu não lembro mais, acho que alguma outra coisa. E aí, na hora de comida, primeiro vem um e fala para mim: você pensa que pobre só toma sopa? Vai ficar trazendo isso quando? E aí, a outra pessoa entregava uma camisa, ela falava assim: eu preciso de meia. Aí o outro entregou uma pasta de dente, ela falou: eu preciso de absorvente. Aí o outro foi entregar: eu preciso de um tênis. E aí os voluntários ficaram arrasados. Quando a gente voltou dessa ação, estava todo mundo arrasado. Meu Deus, como eu vou arrumar? Tinha um querendo arrumar botijão de gás, uma barraca, era uma lista. E quando ia acabar essa lista? Se chega com um caminhão dessas coisas, qual vai ser o próximo? E o próximo? E o próximo? Então, entender o limite, entender o quanto pode ajudar e o que é necessário, o que é bom para aquilo, é parte integral do servir. Porque significa que eu estou pensando no outro e eu sei a necessidade do outro. Sem eu saber a necessidade do outro, eu não consigo servir. Deu para entender? Eu também já contei essa história. Eu estava morando no orfanato na Índia, no Balasha, que tinha criança de 1 ano até 15 anos. Tinha umas 300 quando eu morava lá. Hoje tem 600. E aí eu tive a grande ideia de colocar uma caixa de sugestões. Eu queria saber o que as crianças pensavam e queriam para eu poder ajudá-las. Aí uma delas, qual foi a primeira coisa? Quero voltar para casa. E aí, quando uma delas, o que você pôs? Ela falou para toda, eu quero voltar para casa, o que todo mundo pôs? Aí a outra teve a ideia de, eu quero viajar de avião. E todas colocaram, quero viajar de avião. Aí elas pensavam, eu quero uma bicicleta nova. Ou seja, quando eu abri aquela caixa de sugestão, não tinha uma coisa que eu conseguia fazer para aquelas crianças. E aí, quando elas me viam, todas vinham assim: quando nós vamos viajar de avião? Quando vai chegar minha bicicleta? Quando vai chegar? Nada, eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu fiz, eu fiquei arrasado. Falei, miséria dessa caixa de sugestão. Nada, uma coisa. E aí elas choravam porque eu não conseguia fazer nada. E aí eu estava num estado deprimente. E aí chegou o monge, que era o diretor desse orfanato, e falou assim: não tem problema, você tem que entender. Pede o que eles querem e dê o que eles precisam. Esse é o segredo. Você vai ouvir, eles vão falar. A demanda, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ok, ouve, mas analisa e agora dê o que eles precisam. Isso é seva. Entender e avaliar de acordo com o seu discernimento, a sua capacidade de compreensão, como deve ser feito. fácil, fica bem breve. É mais fácil a gente, quando está nos extremos, né? Ter essa clareza. Mas você, quando foi servir,
a comida. Para você, você estava ajudando, e para ele, não. Às vezes, o limite disso, de até onde o que a gente acha que é, do que realmente é o que o outro precisa, ele fica muito sutil, né? A gente tem que usar o nível que a gente tem agora de consciência. Mas só de pensar antes, falar isso é o correto ou não, eu devo fazer isso ou não, já vai ajudar muito. Porque o que acontece? Normalmente a gente age no mecânico. Encher o prato dele de comida desse monge, não era porque eu pensei, eu quero servi-lo. Porque era uma coisa mecânica que eu gostava de fazer. Então não era seva. Então pensar pelo menos eu sei o que ele gosta de comer. Outra vez a gente estava fazendo um monte de comida aqui. No começo do Asha, em 2015, quando a gente veio para cá. E aí, toda vez que tinha doce e tudo, eu levava pro segurança. E aí um dia ele falou: Hoje eu não vou aceitar, obrigado. Falei: Por quê? Minha diabetes explodiu. Você tem diabetes? Por que você não me avisou? Seva, seva. Então, pelo menos pensar já vai ajudar muito. Como eu vou servir? Por quê? Ou a melhor maneira de eu fazer. O maior segredo, a maior coisa mais importante é tirar a atenção da nossa própria vida e mudar um pouco o foco para as outras vidas. Só de fazer isso, o céu vai fluir naturalmente. E o resultado não é para os outros. Você serviu alguém, mas para onde vai vir o resultado? Para nós. A alegria de fazer algo por alguém. E quando uma pessoa começa a fazer mais seva, ela não tem mais gosto de ser servida, porque não tem tanta graça. O resultado maior está no servir. Então parece até egoísta, mas é um egoísmo positivo. Pensar nos outros. Madre Teresa falava: quando você estiver triste ou quando tiver qualquer problema, levanta sua cabeça e comece a enxergar a necessidade dos outros e sai servindo. Serve, serve até doer. Quando você for ver, você nem lembra mais se tinha problema, nada. Tudo foi embora. Seva. Certo? Vamos fechar os olhos. Lembra da sua respiração. Se Deus está te mantendo viva, será que não tem algum propósito? Se Deus fez toda essa criação, será que não tem um propósito? Qual o meu papel nesse mundo? Qual a minha contribuição para um mundo melhor? As mãos que servem são muito maiores do que os lábios que cantam o nome de Deus. O mundo é egoísta. O mundo está desequilibrado. Sofrimento por todos os lados. Quão afortunados somos nós a sermos convidados para essa transformação, para enxergar um mundo diferente, para se relacionar com um mundo diferente e para oferecer algo diferente para o mundo. Essa é a verdadeira razão de existir. Viver para servir, viver para celebrar. Reflete com sinceridade sobre a sua vida no mundo e tenta descobrir como viver melhor. E a gente vai entender e perceber
que a nossa capacidade de melhorar e de aumentar é infinita. Nunca pensa que é o suficiente. Mais e mais, porque o nosso potencial é infinito. Se contentar com migalhas é subestimar sua natureza divina. Lembra de Deus em você, lembra de Deus em toda parte e serve essa divindade da melhor maneira possível. Nunca é pouco. Não são grandes coisas que vão mudar o mundo, mas pequenas atitudes no nosso dia a dia, imperceptíveis para os outros. Não importa. Feche os olhos, medita em silêncio. Sente a presença de Deus. E abre os olhos e vivem com inteligência, percebendo a necessidade, servindo com felicidade. Ser é infinito. Todas as habilidades que Deus te deu é para você oferecer para o mundo, não para receber elogios do mundo. Só um pouquinho em silêncio, observando sua respiração. Respiração normal. Oh Deus, obrigado por mais essa respiração. Diminui meu ego, minha individualidade, para que eu possa servir, para que eu possa realmente viver. O tempo inteiro só ocupado com as minhas preocupações, os meus problemas, com a minha vida, me esquecendo que tudo é conectado. Abre meus olhos, expande minha mente e meu coração, me ensina a viver. Que as bênçãos de Deus, dos mestres, estejam sobre cada um de nós. Que a gente possa viver realmente uma vida dinâmica, uma vida de expansão e não contração, uma vida de servir e não ser servido. Que cada um de nós possa sentir esse amor divino crescendo nas nossas vidas e se espalhando através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Agradecendo a presença de todos, tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês, eu me inclino a todos com gratidão.
Om. Amém.